Sem te interromper, só Pois rapidamente, eu costumo dizer assim, o que nos faz conhecer um lugar? O que nos faz despertar interesse para viajar, para conhecer alguma coisa? A cultura. E aí na cultura entra a arquitetura e a gastronomia, ou as paisagens naturais. Cita alguma outra coisa. Não tem muito mais motivo macro para conhecer um lugar. Então, paisagens naturais, Deus criou, tá lá feito, né? É só a gente não destruir. Exato. E o resto é criado pelo homem. E grande parte disso é feito pela arquitetura. Então, assim, veja a responsabilidade do projetista, seja ele quem for, de construir a urbe, o urbanismo, porque cada construçãozinha, cada casa, cada prédio, cada edificação vira a cidade. E aí, você está pensando nisso? Eu tenho essa preocupação. Eu sei que tem gente que não tem. Que o meu pedacinho, que é a minha casa que eu fiz naquele bairro, ela contribui para a cidade. Meu, isso é uma responsabilidade muito grande, porque vai durar dezenas de anos para falar pouco tempo. E antes faziam-se construções que duravam séculos. Exato. Olha a importância de pensar o impacto daquilo, né? Mas, desculpa ter te... Não, imagina. Inclusive essa conversa aqui está me fazendo lembrar de coisas top. Veja, você falou sobre o reconhecimento do sítio, né? No que diz respeito ao urbanismo. Quando a gente pega a Roma, né? Roma antiga, quando eles iam fundar uma cidade, porque eles já iam com esse intuito. É verdade. Eles estudavam quais eram os animais que tinham predominância ali naquele sítio, pegavam um animal, abriam a barriga dele para saber o que tinha dentro daquela barriga, para saber se tinha enchente, se tinha seca, como que ele se comportava, porque através desse estudo, eles conseguiam saber se aquele sítio era um sítio legal para que se fundasse. Seguro. Olha isso. Só. Então, você foi falando, eu fui lembrando. Olha que legal. Eu acho que essa conversa podia durar bastante, porque vai render. Vai ter que ter mais episódios. Mas é isso. Então, assim, porque voltando a linha, né? Senão a gente vai ficar no devaneio. É verdade. Tudo isso é muito bacana, porque assim, não é sempre que... Aliás, eu tenho tido a sorte de conhecer gente assim, com tanto conteúdo para trazer para vocês aqui acompanharem, né? Isso é muito bom mesmo, porque a gente conversou horas, né? Aquele dia lá em Pardinho, e aí falou, vamos conversar mais 1 hora aqui, gravado, que é tão legal. Mas assim, falando de conteúdo para passar para as pessoas, na verdade não é nem conteúdo, é mais uma reflexão. Eu gosto muito de deixar essa reflexão para as pessoas, né? A gente falou aqui um pouco sobre a estrutura, o raciocínio estrutural, e aí nós temos uma crítica em comum, né, com relação a essa banalização e superficialidade que a arquitetura tomou eu vou dizer de 10 anos para cá, que é o que eu percebo, 15 anos talvez, isso, né? Que é a questão dessa glamorização excessiva, de o arquiteto se ver um pouco como o artista ou estrela, sem essa humildade de conversar com o servente de obra e, mais do que isso, de efetivamente entender de construção. Sim. Porque construção não ensina na faculdade. Não. E nem é o objetivo. Você aprende na prática. E aí, se você já sobe num palanque, se você já está em cima do salto, literalmente, algumas vezes, isso vai te afastar da essência do seu métier, da sua profissão. Então, como eu disse, eu também sou professor e dou aula para design de interiores. Então, isso não é uma crítica para quem trabalha com design de interiores. É apenas um alerta para que quem é arquiteto e tem aptidão para ser o construtor, que não se limite para virar um mero especificador de revestimento. E isso está muito mais comum do que o aceitável. Mas o problema não é esse, o problema é que a mídia,
os próprios profissionais e a indústria que envolve isso supervaloriza como se fossem grandes gênios da arquitetura. Cara, não é. Você só está especificando o revestimento. Então, assim, de novo, a gente tem que ter cuidado com as palavras, né? Para não ferir ninguém, mas fica só a reflexão, porque assim, poxa vida, há 100 anos, e nem é tanto tempo assim, né? O arquiteto tava lá, fazendo parar em pé catedral. Sim. E aí agora você vai lá e fala, não, porque agora esse revestimento aqui e tal, tem os nomes bonitos, né, os revestimentos. Tem. E aí você vai lá no catálogo e tal, e aí altas poses, tirando foto e não sei o quê. Cara... Aí a hora que você vai olhar a concepção, o conceito do projeto... Que conceito? E aí tem uma grande mistura, que é onde... Por isso que eu sempre peguei os alunos de edificação e os de design e misturei literalmente... que legal, que legal. Para que um tivesse noção do outro, do que significa o outro. Eles têm que atuar juntos. Puxa vida. E respeitando os limites, cada um deles, da sua profissão. E aí o que acontece? Você vai olhar algumas... Porque tem uma diferença, né, Paulo? De design de interiores para arquitetura de interiores. Uhum. Então, por exemplo, eu durante algum tempo eu pratiquei arquitetura de interiores, ou seja, eu reorganizava os espaços, mexia no estrutural. Por quê? Porque eu tenho uma formação como arquiteto. Bem observado. Né? E já quem é design de interiores não tem essa formação no seu currículo, estrutural, no seu conteúdo programático do curso, e não pode fazer isso. Tanto que a gente viu lá o prédio no Rio de Janeiro, caiu, porque o cara tirou as paredes, não sei o quê. Assim como eu tive um cliente que, numa grande empresa, que eu fiz a reforma toda de um andar inteirinho, era o 14º andar de um prédio de 26 andares, e ele me pediu para tirar todos os pilares. Opa! Né? Aí eu perguntei para ele se ele queria... A gente tem uma engenheira aqui que não vai aparecer, ela deu uma afastada na cadeira. Assim. Mas por quê? Porque ele não tinha conhecimento, era um leigo, eu expliquei para ele tudo, mas você percebe, existe um grande perigo nessa relação, porque as pessoas acabam... Tá, bacana, você tem... É esse o sentido da sua formação? Você quer ser um arquiteto que especifica materiais, beleza, maravilha, nada contra. Mas vamos separar, né, profissionalmente, a questão. E cada um no seu limite. Cada um no seu limite, um respeitar e trabalhar junto, né? Eu acho que é a grande pedida do mercado já há muito tempo que exista essa. Tanto que se a gente pegar aí, por exemplo, o BIM, o Revit, a plataforma de trabalho... para promover a integração. Para promover a integração. Então, assim, é muito importante que as pessoas tenham essa noção. Eu costumo dizer que o meu glamour é a padaria. Por quê? Porque é onde eu tomo café com o pedreiro, com o ajudante, com o cliente. E é onde as pessoas acabam se sentindo mais à vontade. Mas cada um no seu estilo, né? Sim. Só acho que é interessante essas observações que você fez. E a gente toma bastante cuidado com essa relação entre as profissões. Certamente.